Para impulsionar as atividades econômicas da Nintendo Kopai, Fusajiro Yamauchi traçou diversas estratégias de mercado. Ele ampliou o catálogo de baralhos, diminuiu os custos de fabricação de algumas cartas para poder vendê-las a um preço mais acessível, fez negócios com a Yakuza apenas para fins lucrativos e ainda tocava a Raiko, empresa que era do seu pai adotivo, em paralelo ao seu negócio de cartas. Mas Fusajiro era um empresário ávido e não se contentava tão facilmente com suas conquistas, pois ele queria era muito mais. E para isso, faria o possível e o impossível para a Nintendo Kopai se tornar uma empresa de sucesso absoluto. Será que ele irá conseguir chegar nesse outro patamar? Pois bem, se você quiser descobrir, fica aqui e desfrute de mais um capítulo da história da Nintendo. Até porque hoje vocês irão conhecer mais um novo modelo de cartas que irá entrar para o seleto grupo de baralhos da Nintendo. Então, fiquem ligados. Pensando em estratégias para alavancar os negócios da sua empresa, Fusajiro Yamauchi acabou se dando conta de algo que não havia enxergado antes. Ele percebe que nos bairros mais movimentados de Osaka e Kyoto, diversas casas de apostas estavam se espalhando rapidamente. E com isso, ele viu a oportunidade de comercializar seus baralhos nesses estabelecimentos. E quando eu me refiro a, entre aspas, estabelecimentos, vão desde as já mencionadas casas de apostas até a lugares, digamos assim, com um teor ainda mais adulto, se é que vocês me entendem. E não fiquem espantados se em alguns desses lugares o grande CEO ter sido a Yakuza. Mas, independente disso, Fusajiro sabia que esses lugares eram o que melhor se adequariam às atividades de vendas da Nintendo Kopai. Outra coisa importante a acrescentar é que em alguns desses espaços esfumaçados pelos cigarros, as somas de apostas em dinheiro colocadas na mesa às vezes eram tão altas que os jogadores se recusavam categoricamente a jogar com o mesmo baralho duas vezes. Mas claro que essa era uma tática para impedir que alguma pessoa trapaceasse no jogo, pois todo cuidado era pouco. E com isso, o jovem Fusajiro vislumbra uma outra oportunidade de ouro e logo propõe suas cartas Daitoryo aos diferentes estabelecimentos de jogos e apostas existentes nas cidades. Os resultados não demoram a aparecer e o faturamento da empresa cresce rapidamente graças aos contratos firmados. Vocês já ouviram aquela frase? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Pois é, Fusajiro conseguiu pegar os dois pássaros nas mãos. Ao todo, cerca de 70 salões de jogos faziam pedidos ao diretor Yamauchi. O número de jogos de Hanafuda jogados por dia era muito elevado, razão pela qual hoje se acredita que numa única noite, e em cada sala de apostas, foram utilizados pelo menos 50 baralhos da Nintendo. Para acompanhar essa demanda crescente, Fusajiro terá ainda que comprar novas chapas de impressão e contratar mais mão de obra. Tudo bem que vai gerar mais gastos, mas como havia dito antes, ele não medirá esforços para tornar a Nintendo Kopai a líder do mercado, principalmente se tratando de Kyoto, cidade onde até hoje fica a sede da empresa. No começo do século XX, Fusajiro ampliou ainda mais o catálogo de baralhos da Nintendo com um novo tipo de carta de origem ocidental que estava virando febre no Japão, a Trump. Mas para explicar melhor esse processo para vocês, teremos que voltar um pouquinho no tempo. Lembremos que em 1868, o Japão saía de um longo período de isolamento diplomático e cultural, onde o famoso período Edo era sucedido pelo período Meiji.
E já em 1885, as antigas proibições em relação aos jogos de apostas desapareceram e os japoneses redescobriram os cartões ocidentais, que eram inicialmente importados da França. No bairro de Ginza, em Tóquio, relatos indicam que até abriu uma loja onde era possível encontrar diversos modelos de cartas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Essas cartas eram chamadas de Seiyou Karuta, que significa cartas ocidentais. Embora rapidamente, num curto intervalo de tempo, elas tenham sido renomeadas para Trump, ou Torampo, de acordo com a pronúncia japonesa. E as razões dessa mudança brusca podem ser encontradas nos contatos entre diplomatas japoneses e visitantes estrangeiros no famoso edifício Hokumeikan, que se localizava em Tóquio. Hokumeikan era um edifício de estilo ocidental construído em 1883 como parte política de europeização de Kaoru Inoue, o ministro dos negócios estrangeiros do Japão. E como o nome já fala, política de europeização, a ideia era fazer com que o edifício fosse projetado para ser usado como um local de encontro social com países estrangeiros para entreter convidados do Estado e diplomatas estrangeiros, e também de passar a visão para o resto do mundo que o Japão era um país civilizado. Bom, essa coisa de querer se mostrar um país civilizado caiu por terra abaixo algumas décadas depois com o massacre de Nanquim. Mas não vamos entrar nesse assunto, foi só para pontuar mesmo. Mas, voltando ao edifício Hokumeikan, nele haviam ocidentais residentes no país que se dedicavam a ensinar aos seus anfitriões japas as diferentes facetas da sua cultura. Aliás, o edifício tinha uma grande sala dedicada aos jogos, onde os japoneses ensinavam shogi, go ou mesmo mahjong. E eles, por sua vez, descobriam o bilhar ou mesmo o cricket. Também foram organizados jogos de cartas, e embora o termo genérico usado por todos os ingleses para se referir a esses jogos fosse apenas jogos de cartas, os japoneses presentes, que ainda não falavam inglês, só conseguiram reter a palavra trump, que significa trunfo, que é usada frequentemente em voz alta durante os jogos. Algo como truco. Mas, de qualquer maneira, Trump é a palavra que foi adotada e é a que se espalhará entre a população japonesa. Contudo, o uso oficial do termo Trump só seria confirmado pelo livro que é considerado a primeira obra inteiramente dedicada às regras dos jogos de cartas, e que foi escrito por Suichi Sakuragi e publicado em dezembro de 1886. O livro se chama Seiyou Yugi Karuta Shiyōho, que significa Tratado sobre o uso dos jogos de cartas ocidentais. E logo no seu primeiro capítulo, que aborda sobre as características das trumps, é recomendado o uso desse termo juntamente com outros neologismos da época, como ele diz aqui nesse trecho. Trumps são uma ferramenta de jogo ocidental semelhante ao nosso Karuta japonês. Portanto, poderíamos continuar a chamá-los de Karuta ocidental, como muitos de nossos concidadãos já fazem. Mas correríamos o risco de criar confusão entre os dois jogos. Seria sensato manter o termo original, que é Trump. Além disso, acho que devemos manter os nomes originais dos novos objetos que entram em nosso país para melhor distingui-los. Com isso, podemos dizer que o primeiro verdadeiro boom das cartas ocidentais, portanto, ocorreu nessa época, por volta do ano de 1886, durante aquele período de extrema ocidentalização. Uma verdadeira loucura tomou conta da burguesia do país fora dos limites de Tóquio, a tal ponto que em 9 de janeiro de 1888, o jornal Tozainishi Nishi Shimbun, não sei nem se eu falei certo, publicou um artigo intitulado As Últimas Modas de Osaka, onde afirmava um fato revelador nesse seguinte trecho. Nos últimos tempos, na cidade de Osaka, Hanafuda e outros jogos de cartas ocidentais são muito populares. Começamos a ver muitas lojas vendendo baralhos importados em detrimento dos jogos de dados, que parecem não interessar mais a ninguém. Esse artigo data do ano anterior ao nascimento da Nintendo,
E Fusajiro Yamauchi, sem dúvida, estava ciente do entusiasmo que esses jogos também despertavam. E tanto em Kyoto como em Osaka, diferentes locais de entretenimento que pretendiam estar na moda ocidental transformaram-se em clubes ingleses, onde se jogavam jogos como cartas ou dardos. No entanto, embora as trumps importadas se desenvolvam e alcancem considerável sucesso entre a aristocracia e as classes abastadas, elas demoraram mais para seduzir o resto da população. E observando isso, Fusajiro percebe que os poucos cartões importados por navio que podem ser encontrados são vendidos a preços bem acima do orçamento que um japonês médio da época poderia gastar. Mas é aí que ele encontra a sua grande ideia: reduzir o custo desses cartões ocidentais, fabricando-os ele mesmo. Apesar de hoje a Nintendo afirmar oficialmente que o seu primeiro baralho ocidental fabricado foi em 1902, parece que essa data não é exata, já que vários documentos e rumores a contradizem e situam que o ano de fabricação, na verdade, é de 5 anos depois. Mas provavelmente a mais sedutora e provável de todas as datas está diretamente relacionada à guerra que estourou entre a Rússia e o Japão no início do século XX, em 1904. Durante o conflito, muitos prisioneiros russos foram mantidos em diferentes prisões em Kyoto, especialmente perto do templo Tofukuji, a apenas algumas ruas das instalações da Nintendo. E vários especialistas afirmam que alguns guardas e carcereiros mostraram compaixão e perguntaram aos presos o que eles gostariam de passar o tempo em suas celas. E os presos eventualmente pediam cartas para poderem jogar. Já os guardas, embora não pudessem liberá-los do cárcere, eles atendiam favoravelmente a alguns desses pedidos dos prisioneiros, entregando as cartas para eles jogarem. Segundo esta versão dos acontecimentos, os guardas contaram a Fusajiro e o mesmo concordou em fazer algumas cópias para soldados prisioneiros em 1905, com base nos jogos importados. Com isso, a ideia de adquirir uma máquina dos Estados Unidos e fabricar baralhos ocidentais em larga escala parece ter ocorrido a Fusajiro após aquele episódio. De acordo com os mesmos documentos, a comercialização destes modelos ocidentais de cartas teria começado, portanto, em 1907. No entanto, mais uma vez, esta hipótese é atualmente impossível de confirmar. Apesar da história oficial que a Nintendo deseja apresentar ao público, parece que ela mesma não consegue afirmar categoricamente o ano em que suas trumps foram lançadas, pois até o final da década de 1990, representantes da empresa anunciavam que os primeiros jogos de cartões ocidentais Nintendo datavam a partir de 1907. E meio que de repente mudaram de discurso, dizendo que na verdade essas cartas datavam de 1902, sem fornecer nenhuma justificativa em relação a essa mudança. É um mistério, né? Provavelmente nós nunca saberemos exatamente quando essa transição para os cartões ocidentais ocorreu. A Nintendo Kopai estava cada vez mais se tornando referência no mercado de jogos de cartas do Japão, a tal ponto que nos primeiros anos do século XX eram realizados em Tóquio diversos torneios de Hyakunin-shu com as próprias cartas da Nintendo, como vocês podem ver aí na foto. Que baita moral que Fusajiro tinha, hein? De qualquer forma, se o curso da história realmente desempenhou um papel importante na vida da Nintendo, parece que o destino bateu a porta de Fusajiro Yamauchi durante aqueles anos, já que foi nos primeiros anos do século XX que o gerente geral chegou à conclusão de que as cartas ocidentais eram divertidas o suficiente para se espalharem entre a população japonesa. Se Fusajiro estava certo ou não, iremos descobrir no próximo episódio da história da Nintendo. É isso aí, eu vou me despedindo de vocês agora. Agradeço profundamente quem acompanhou esse capítulo até o final e espero que tenham gostado, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!